Você quer saber o que acontece depois que a sentença é favorável aqui no tribunal na Itália para o reconhecimento da tua cidadania italiana, iuris sanguinis? Fica comigo que eu vou te explicar como funciona o fluxo de reconhecimento após a sentença favorável. Bom, pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para compartilhar um pouquinho com vocês como é o fluxo, né? Porque a gente teve alguns casos pontuais, inclusive interagi recentemente com uma pessoa que me abordou, o qual ela havia feito o processo dela já há muitos anos, e ela falou: Marta, eu tenho só a sentença que foi favorável, mas depois eu acabei perdendo o contato com o advogado e etc. Ela não chegou a obter nem o transitado e julgado, ou seja, ela soube que na época o processo dela tinha sido, a sentença tinha sido favorável e por ali ficou. E aí eu quero dizer o seguinte: quando o descendente de italiano ele quer reconhecer a cidadania dele, iuris sanguinis, uma das esferas, uma das opções é você fazer o processo via judicial. O via judicial, ele é, obviamente, para a linha materna, né? Que impede de ser atendida de forma administrativamente, que seria no consulado ou presencial no comune na Itália. Não havendo opção, é somente via judicial, ponto, linha materna. Porém, para os descendentes de linha paterna, pode ser acionado também a opção via judicial com a motivação de excesso de prazo contra o consulado. São duas coisas diferentes. Quando você pede o reconhecimento através de linha materna, porque tem um impedimento na legislação que não permitia, né, que a mulher que teve um filho antes de 1948, que pudesse, ela não tinha o direito de passar o reconhecimento ali da nacionalidade dela. Então, isso tinha que ser feito, esse pedido já com jurisprudência aprovada e blá, 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 histórico positivo e tudo mais, mas o único canal era o via judicial. Aí a outra opção é literalmente para fugir da fila absurda dos consulados, especificamente no Brasil, porque uma coisa é ter filho, esperar 2 anos, 1 ano, né, e depois mais 2 anos o reconhecimento. Outra coisa é você esperar 8, 10, 12 anos, né, a fila para ser chamado, apresentar os documentos e depois ter a sua cidadania italiana, que é algo que você tem por direito, ser reconhecida. Aí, neste caso, a motivação é o excesso de prazo. Então, o advogado, ele, né, porque existe a lei, o tempo que o consulado tem para reconhecer essa cidadania, que seriam os 2 anos. Então, contra fatos não se tem argumento. Lei é lei, então a motivação é o excesso de prazo, ou seja, o prazo não cumprido, ok? E essa é a segunda opção de você seguir aqui no tribunal. Tá. Depois que essa sentença vem favorável, muitos fazem confusão, acham, bom, saiu a sentença, sou já cidadão italiano, e não é bem assim. A sentença foi favorável, depois tem leva até aproximadamente 30 dias para sair a sentença depois da audiência, depois tem aproximadamente até 90 dias, né, para se liberar o documento transitado em julgado. Isso nós estamos em 2022, não sei quando você estará vendo esse vídeo, que seja um pouco mais, um pouco menos, é como referência. Tá? E depois de obter o advogado estar com o transitado e julgado em mãos, né, com a sentença e tudo mais, os documentos eles têm que serem entregues, né? Essa sentença ela tem que ser entregue no comune para pedir a respectiva transcrição, ou seja, o órgão público comune competente, ele que vai fazer toda a materialização deste reconhecimento. Só a sentença positiva é óbvio, é o ponto de partida. Pô, né, você não está aqui na Itália, foi feito através de um advogado junto ao tribunal, porém, precisa ser materializado esse reconhecimento. Se vai para o comune, ou se não é nem entregue, vamos dizer, seu advogado, ninguém, uma assessoria, um profissional, não pega esse documento, não envia para o comune, não acompanha, não cobra, etc., não necessariamente
o seu documento vai ser emitido, a sua certidão de nascimento vai ser transcrita e você fica efetivamente reconhecido e registrado na Itália como cidadão italiano. Então eu digo que são dois momentos de atuação diferentes que devem ser cumpridos, tá? E aqui não é CQ mais, a gente fala tudo em base a fatos reais, né? Então, recentemente, esse relato de um cliente que aí, anos e anos, acho que é mais de 10 anos, 12 exatamente, 12 anos, né, ele obteve a sentença favorável, e nesses 12 anos ele não teve uma certidão transcrita, não teve passaporte, enfim, não estava cadastrado no AIRE, ou seja, isso não é concluir um processo de reconhecimento de cidadania italiana. Então, atenção que existe todo esse trajeto a ser percorrido, tá? Outra situação também que é para chamar atenção, tomar cuidado, quando se contrata um advogado, não é só questão de um contrato, não, mas eu fiz um contrato, eu fiz a procuração, eu tenho depósito comprovante, porque eu interagi com nesse caso foi uma cliente, uma mulher, né? E ela ficou tão desesperada e ela me contatou e ela falou, Marta, vou te mandar por e-mail tudo, olha, eu tenho aqui o contrato do advogado, eu tenho tudo, o comprovante de depósito, só que o seguinte, eu fiz há 2 anos, eu não tô tendo mais retorno, eu não sei que pé que tá, se já concluiu, etc. Quando ela me mandou tudo e quando ela me contou só uma pequena passagem, já deu para matar. Ela falou assim, inclusive... Na época, esse advogado me falou que meu marido podia entrar junto no processo, porque aí ele cobrava só uma pequena taxa adicional e isso facilitaria, além de ficar mais rápido, tudo junto, ficaria menos custos para mim, a gente pegou e fez todo mundo junto e tal. Primeiro, por isso que eu digo para vocês, descendente, da importância de ter acesso às informações, tá? Mesmo que venha a ser feito por um profissional. Processo iuris sanguinis, ou seja, de filiação, não entra marido. Marido, mulher, cônjuge, não tem nada a ver, né? Primeiro você, descendente, vai ser reconhecido. Depois que você for reconhecido, aí sim existe o direito, né, do teu cônjuge receber a naturalização, ou seja, por matrimônio, a cidadania italiana, que é feita em esfera diferente, em local diferente, com prazo diferente e com critérios diferentes. Porque o cônjuge precisa de ter certificado da língua italiana, de conhecimento da língua italiana intermediário B1, a partir de 2018 que mudou, né? O tempo de espera para cidadania, naturalização por matrimônio, são de 4 anos. Na minha época, quando eu fiz, mudou também em 2018, eram 2 anos, eles aumentaram mais 2 anos. Então, quando um profissional tá te vendendo um serviço de reconhecimento de cidadania italiana no tribunal, iuris sanguinis, e fala, eu vou colocar o teu marido junto, algo que é impossível e não existe, aí você vai pagar mais por isso, então aí você já vê que tem coisa errada. Então, quando essa pessoa me contatou e ela já narrou, então, né, algo que aconteceu, uma história, aí eu vi já que tinha alguma coisa errada. E aí a gente levantando, essa pessoa não teve nem processo distribuído no fórum, ou seja, aqui se fala depositado no fórum e nada. Então, assim, gente, tudo, né? Seja para fazer com uma assessoria, seja para fazer no via judicial, é importante efetivamente saber com quem está tratando, quem é a pessoa. Quanto mais exposta a pessoa está, menos riscos e potencialidade de ser algo errado, né? Porque a pessoa está muito mais exposta. Quando vocês entram em sites lindos, institucionais, quem somos, e tem todas aquelas imagens bonitas, mas literalmente você não tem contato com uma pessoa direto que vai te atender, cuidado, tá? Então, aqui nesse vídeo, eu tô explanando um pouquinho depois de você fazer o processo, o pedido de reconhecimento via judicial, tem que, além de concluir, né, o fluxo via judicial no tribunal, depois tem que seguir com o fechamento, enfim,
com a transcrição, com reconhecimento no órgão público. É como se você chegasse até aqui, vamos dizer, eu te pegasse, nós fôssemos no Comune com o processo embaixo do braço, um exemplo, uma analogia, e ali no Comune a gente iniciaria a saga do processo de reconhecimento. No judicial, ao invés do requerente chegar, né, eu chegar ali com o requerente, a gente começar e fazer residência, fazer todos os processos passo a passo até o processo ser reconhecido, o que vai chegar no Comune? A ordem judicial, os documentos. Então, a ordem judicial que isenta a presença do requerente, mas toda a documentação, aí começa a saga, todo o processo de transcrição e de reconhecimento. São dois blocos, dois momentos diferentes, que são preciosos, cada um em seu momento, né, que devem ser seguidos, acompanhados e concluídos, tá? Então, aqui tenha essa clareza, essa informação e atenção. Processo de filiação, de reconhecimento, não tem como entrar junto, fazer junto o processo por matrimônio, incluir marido, esposa, etc. Tá bom? Então, é essa a dica. Se foi de ajuda para você, ótimo, fico contente, porque é o que eu faço no meu dia a dia aqui, tá? Se inscreva no canal e veja mais vídeos. Um abraço para você.